E aqui vocês vão ver as escavações de Ofel. A cumeira de Ofel está cheia de escavações que ajudam a formar melhor a ideia do magnífico templo, cujas ruínas continuam a ser reveladas pelo arqueólogo. Os banhos junto à escadaria, junto à entrada do templo, tal como Maria fez depois do nascimento de Jesus, conforme Lucas 2:22. Gigantescos blocos de pedras, permitindo a reconstituição de modelos em cima. Esta última mencionada na tentação de Jesus. São demonstrações da nossa história do tempo bíblico, e aqui embaixo nós vemos através da história toda essa polêmica, essa briga entre judeus e muçulmanos pela ocupação do seu espaço. Inclusive estão vendo ao fundo lá a chamada Mesquita de Omar, que nós vamos conhecer daqui a pouco, mais de perto, um pouco dessa história. Chamado Muro Ocidental, ou também conhecido como Muro das Lamentações, fica exatamente situado nessa região que nós já falamos. O Ocidental atualmente é o local de oração mais sagrado dos judeus. É tudo que resta do pesado átrio coberto ocidental que outrora cercava o templo construído por Herodes o Grande. Claro, com resquícios ainda do tempo de Salomão, embora o templo fora destruído e depois Herodes o Grande o construiu. Então, esses são relatos históricos. Aqui vemos um jovem estudando a palavra, ou chamados livros sagrados. Durante esse período, os jovens começam também, apesar das orações serem longas, mas ainda tiram tempo para a leitura, para aprender os textos sagrados. O muro serve de local central da celebração judaica. Eles fazem ainda a celebração contínua lá, né? E durante a referida apresentação, um homem idoso chamado Simeão e mais tarde a profetisa Ana profetizavam a futura grandeza da criança. Atualmente a zona que envolve o muro ocidental está de novo viva com oração e estudo dos rolos chamado Torá, tal como o templo já fora há muito tempo local de oração. Tendo debaixo de ser, tem ao mesmo tempo deixado de ser o Muro das Lamentações, atualmente é um local de celebração sagrada. A esfuziante cerimônia do Bar Mitzvah é um acontecimento semanal junto ao muro chamado Muro das Lamentações, no chamado e denominado Muro Ocidental. Ok? Aqui vocês vão ver a viagem para o Egito. E segundo a história, o coração do povo judeu não só estava associado ao Templo de Jerusalém, como ainda as recordações dos desertos do sul e a famosa viagem do Êxodo. Moisés conduziu por grandes e terríveis regiões selvagens, até a montanha da lei. Então, vocês veem aqui locais sagrados, conhecidos, viagem ao Egito, né? Aqui a maquete, ao longo das rotas das caravanas que atravessavam o deserto, foram descobertas postos comerciais e colonatos. A aldeia de Aidá foi fundada há mais de 2000 anos. Esta é a vida no deserto e os beduínos, conhecido os beduínos da história bíblica, como eles se comportam, do que se alimentam, como produzem e como também fazem os seus alimentos. E também as roupas das mulheres beduínas, de todos os seus trabalhos artesanatos, seus instrumentos de trabalho e também de lazer. Os beduínos preservam a sua cultura musical, continuando a serviço de instrumentos feitos à mão. Aqui nós estamos vendo eles tocando esse instrumento muito bonito aqui, e também estão tecendo aqui, preservam uma herança cultural ativa quando contavam histórias, enquanto moíam, e servem café. Muitas dessas histórias, passadas de geração em geração,
constituem ainda para as crianças lições de honra e felicidade a história de um grande povo. Este é o Rio Jordão. Para aqueles que conhecem, já sabem a história do Rio Jordão, onde Jesus fora batizado. Hoje existe um local, esse aqui é o local onde houve a fuga para o Egito e regresso de Nazaré. A viagem da terra de Jesus. Esse aqui é o local, esse templo conhecido por todos. O Rio Jordão é realmente um rio muito visitado, muito frequentado, embora as correntezas hoje bem mais fracas do que na época em que ele fora usado para batismo de João. Os 4 evangelhos, Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e João 1, começam a história do ministério público de Jesus com o João a batizá-lo no Rio Jordão. E ainda as pessoas o fazem, os turistas o fazem, os que visitam, o fazem em memória àqueles momentos. E vocês estão vendo aí pessoas sendo ainda batizadas, que recebem diplomas, certificados de batismo quando visitam esses locais. Jesus esteve presente numa dessas reuniões e pediu a João que o batizasse. E Jesus o fez. E Jesus o batizou. Jesus iria no futuro dar aos seus seguidores instruções para cumprir este ritual. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aqui vocês vão ver o mosteiro de São Jerônimo. Atualmente, inúmeros peregrinos são batizados no Rio Jordão e também frequentam a igreja do lado, que é a igreja de São Jerônimo. Ainda que vemos pessoas sendo batizadas no Rio Jordão. Este é o Qumran. Qumran, conhecidamente, historicamente, o Qumran. Esse aqui é o Santuário do Livro, um local maravilhoso e com grandes conteúdos históricos. Esta é a Jericó, a conhecida Jericó bíblica, onde os muros de Jericó foram derribados. Também junto ao Mar Morto, Jericó não só é a cidade mais antiga do mundo, que é de 1000 anos antes de Cristo, mas também a mais baixa, que está a 3.400 metros abaixo do nível do mar. No interior da cidade existe uma fonte que debita 3.700 litros de água por minuto. A este oásis se deu o nome de Cidade das Mil Palmeiras. Uma escavação arqueológica realizada na década de 60 pôs à descoberta uma antiga torre da cidade que data de 7.000 anos antes de Cristo. E utensílios interessantes mostram também relatos e provas desse período. Segundo a Bíblia, a cidade foi conquistada por Josué, mas depois, quase durante todo o período do Velho Testamento, depois o Alexandre Grande construiu um palácio de inverno perto das antigas ruínas, o que parece ser, o que provou a ser o local do nascimento de Jesus, também o local onde fora feita toda essa mobilização, que é o Palácio de Qumran.